A misericórdia de Deus, ela tem nos envolvido constantemente. O amor de Deus tem nos protegido todos os dias. Por isso, quero acolher mais uma vez você que faz parte do Exército de São Miguel, você que está entrando hoje pela primeira vez, você que está conosco e ainda não se decidiu em estar nesta batalha, se sinta acolhido e amado pelo amor e pela misericórdia divina. Porque esse tempo de Quaresma, e já estamos aqui no 5º dia, verdadeiramente é um tempo da experiência do poder de Deus, é um tempo de experiência da glória de Deus, é um tempo de experiência e do conhecimento das maravilhas que o Senhor tem para nós. Nós estamos desde o dia 15, agora de agosto, nessa Quaresma de São Miguel, meditando, mergulhando, especialmente nessa primeira parte da nossa obra, do livro, do Instituto, do Exército de São Miguel. Estamos rezando sobre o campo de batalha espiritual. Porque é preciso, muito importante, eu preciso repetir isso sempre. Toda pessoa que se alista para o combate, e nosso alistamento já vem desde o batismo, onde lá nós recebemos as vestes novas, as vestes do homem novo, as vestes batismais, onde nós recebemos a armadura de Deus, desde o nosso batismo até o dia de hoje. Nós que nos propusemos a estarmos em batalha, nós precisamos conhecer o campo de batalha, precisamos conhecer o nosso inimigo e precisamos ter as armas adequadas. Naturalmente, nós não vivemos simplesmente para falar do combate contra o demônio, porque toda pessoa que é evangelizada, que experimenta o amor de Deus, ele descobre a beleza de Deus, descobre a paixão que tem pelo Senhor, por uma experiência de sentir-se apaixonado ou por uma experiência de perceber que Deus é um apaixonado por ele, pela sua vida, pela sua alma, pela sua história. Por isso nós estamos aqui nesse 5º dia, mergulhados na palavra de Deus, mergulhados na força do Espírito Santo, para vermos um pouquinho algo que é muito importante pisarmos em terra firme, que são os dias difíceis e o clamor dos santos anjos. Esta é a realidade. Nós estamos vivendo uma fase de um crescimento tecnológico muito bom. Estamos vivendo uma fase de crescimento humano em tantos aspectos, mas estamos vivendo uma fase, períodos e dias muito difíceis, que esses dias se iniciaram, e gostaria que você saísse de qualquer espécie de uma ilusão ou de uma fantasia espiritual e colocasse os pés no chão para sabermos de fato onde nós estamos, para saber de fato como nós devemos caminhar, para saber de fato para onde nós estamos indo. Mas antes de tudo isso, eu preciso revelar para você, você que é um guerreiro, você que está nessa batalha espiritual, que você é filho, você não vai combater como criatura, você vai combater como pessoa erguida, como pessoa restaurada, como pessoa ungida pelo Espírito Santo, ungida pelo poder do Espírito Santo. Por isso que é muito importante você tomar consciência de que você é filho de Deus. O inimigo de Deus e o mundo, eles não querem que você descubra esta beleza, esta realidade. Você é filho de Deus. E depois o Senhor mesmo está conduzindo a igreja, você, eu, para as suas mansões celestiais, para a sua presença celestial. E já que na terra nós degustamos dessa presença, quando recebemos o alimento da Eucaristia, quando lemos a palavra, quando adoramos o Santíssimo, quando partilhamos os bens que nós temos com os pobres, quando estamos experimentando interiormente essa presença de Deus. Isso já é um antegozar, um degustar dessa presença maravilhosa do Senhor. Então você é filho de Deus. Você está caminhando para a presença celeste, para a nossa pátria definitiva. Então nós sabemos quem nós somos, sabemos onde nós estamos,
dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, e sabemos para onde nós estamos indo. Mas tem uma outra realidade, que é esta que nós estamos entrando agora, que são os tempos difíceis. O cardeal Caffarra, ex-arcebispo cardeal de Bolonha, tive a oportunidade de conhecê-lo, de vê-lo pessoalmente. Ele fez uma visita à vidente Lúcia, a irmã Lúcia, ambos já partiram para a casa do pai. Ele fez uma visita à irmã Lúcia sobre as aparições de Maria a pedido do Santo Padre, o Papa João Paulo II. Se você tem o seu livro, é o capítulo 5º, Dias Difíceis e o Clamor dos Santos Anjos. Quando o cardeal Caffarra foi a Lúcia, a irmã Lúcia, ela revelou isso para ele. Ela disse: a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Essa é a batalha final. E eu quero acrescentar mais outras. A cartada final é esta: a família e o matrimônio. Também contra os jovens. O maligno tem levantado, de fato, barricadas. Ele tem colocado seus anjos maus e rebeldes, levando a nossa juventude à rebeldia, levando a nossa juventude à rebelião. Mas quando eu falo de rebeldia, não estou falando só uma questão psicológica, do caráter. Ah, meu filho é rebelde dentro de casa, me responde. Eu não estou falando exatamente disso. Eu estou falando da rebelião espiritual. Daquela que não precisa de gritos, daquela que não precisa de afrontamentos, daquela que não precisa de discordar. É aquela que está no silêncio. Então, infelizmente, o inimigo de Deus tem gerado uma geração, tem feito uma geração de jovens para uma rebelião espiritual. E enquanto estou pregando aqui, a igreja toda está intercedendo, também muitos desses jovens serão libertos e serão tocados pelo poder da graça e da palavra de Deus. Por exemplo, uma rebelião não querer mais receber os sacramentos. Uma rebelião não querer mais ir na missa. Não querer mais receber o sacramento da crisma. Não querer mais pedir a bênção aos pais. Não querer mais ouvir os pais. Até mesmo no âmbito acadêmico. Quantos professores têm sofrido absurdamente em sala de aula por causa de uma espécie de uma revolta interior que os jovens estão criando? Isso não é uma questão só psicológica. Porque nós estamos numa época de bem-estar. Todo mundo, de certa forma, tem a tecnologia na palma da mão. Por que tanta revolta? Por que tantos jovens que estão se lapidando, se cortando, muitos jovens pensando em suicídio? Qual é o motor que está movendo esse pensamento? Queremos revelar isso logo de início. É uma obra do maligno. Porque derrubando a juventude, colocando a juventude no chão, nós estamos estragando de fato com a família, querendo estragar a igreja, querendo estragar o futuro e assim por diante. A mesma coisa contra a igreja. O inimigo tem levantado cartas horríveis contra a igreja. Só que o Espírito Santo, ele é sempre aquele que está à frente. O maligno, ele não é sábio. Ele é inteligente. Ele cria estratégias. Ele é astuto. Ele é mais inteligente do que o homem, do que a pessoa humana. Mas quem é sábio é o Espírito Santo. Quem é sábio é o poder de Deus. Por isso que o exército de São Miguel está sob a ótica da sabedoria de Deus, da unção do Espírito Santo. E não só o exército de São Miguel. O Senhor tem levantado na igreja, no mundo inteiro, por causa da santidade de vida e através do Espírito que santifica todas as coisas, verdadeiros guerreiros espirituais, que dentro da igreja, como sacerdotes, dentro da igreja, como leigos, dentro da igreja, como religiosos, não estamos simplesmente defendendo a igreja de ideologias drásticas e dramáticas, mas estamos anunciando a verdade divina. Obviamente, alguém ficará muito incomodado. Obviamente, alguém vai levantar todo o seu exército
contra a igreja. E, de modo especial, aqueles que estão na trincheira são os sacerdotes. Por isso que eu sei que você faz. Eu sei que você já reza pelos padres. Mas aqui nós queremos, como Exército São Miguel, elevar um clamor a você, ao céu, para interceder pelos sacerdotes do mundo inteiro. Para interceder por aqueles que são verdadeiros administradores da multiforme graça. Como diz a palavra, nós não somos os donos da graça. Nós não somos os sacerdotes, a origem da graça, a fonte da graça. Tudo vem de Cristo, mas passa pelas nossas mãos, passa pela palavra, passa pelo toque. Então, o maligno derrubando a igreja, derrubando os sacerdotes, e esses tempos são difíceis, veja, os jovens atacados pelo maligno, os sacerdotes atacados pelo maligno, derrubando os sacerdotes, ele vai derrubar todas as ovelhas. Esse é o plano do maligno. Por isso que é muito importante rezar pelos sacerdotes. Em que área? Sobretudo, a primeira, para que eles desenvolvam, para que nós desenvolvamos uma vida de intimidade com Deus. É a primeira coisa que o demônio rouba de nós. Ele rouba de nós a vida espiritual e coloca uma vida supostamente espiritual, que é o ativismo dentro da igreja. Então nós padres corremos para um lado, corremos para o outro, fazemos mil coisas, construímos igrejas, construímos centros pastorais, construímos capelas, construímos isso e aquilo, e muitas pessoas dizem, aquele padre é maravilhoso. É um padre empenhado, é um padre que tem uma vida ofertada à igreja, é um padre que faz coisas extraordinárias, faz evento, faz quermesse, faz show, faz isso e aquilo. Atenção aqui. Ele reza, ele tem horas de intimidade com Deus, ele para o silêncio e o recolhimento na presença do Senhor. É aqui onde eu peço a sua oração. Para que o Espírito Santo dê a todos nós sacerdotes, de novo, aquela unção dinâmica de contemplação. Porque se nós não estivermos nesta unção, de escutar Deus, de estar na presença de Deus, de nos alimentarmos da palavra, de vivermos na Lexio Divina, para pregarmos o Evangelho. Muitos de vocês, meus irmãos, e aqui eu digo com toda franqueza, têm reclamado de nós, sacerdotes, porque as homilias são improvisadas, porque as homilias são pobres, mas não é que aquele padre é ruim, não tem nenhum padre ruim. Todos os padres são bons. Todos nós ofertamos a nossa vida a Deus e à igreja. É que muitas vezes nós somos seduzidos por essa cartada maligna que é o ativismo. Nós muitas vezes, até mesmo dentro dos nossos seminários, aprendemos que o padre bom é aquele que faz. O padre bom é aquele que tira 10 em filosofia, em 10 em matérias teológicas, tirou nota boa, mas não fomos criados muitas vezes na virtude. Como nós já dizíamos, criados muitas vezes em viver para o outro, na intimidade com Deus, nos mistérios divinos, aprendendo a viver os mistérios de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Não para você ficar preocupado, observar o padre A, o padre B, o padre C, o padre X e o padre Y. Todos filhos de Deus, todos prediletos de Maria Santíssima, todos escolhidos pelo Senhor, mas nós precisamos pedir ao Senhor esta graça para esses tempos difíceis, para os nossos irmãos sacerdotes, para mim, em primeiro lugar, este que vos fala, para que nós tenhamos uma vida de intimidade com Deus, uma vida de interioridade, uma vida de mergulharmos nas coisas do Espírito, uma vida de conhecimento do outro, conhecimento de si. Por exemplo, todos os santos, e quero citar Santa Catarina de Sena, na sua obra Diálogo. Santa Catarina diz assim: para sermos santos é preciso entrarmos em duas celas. Primeiro, a cela da intimidade com Deus, do conhecimento de Deus. E Santa Catarina de Sena diz, segundo, entrarmos na cela interior da própria pessoa. Então, a pessoa que não está em Deus, para conhecê-lo nele, a pessoa que não está em si, no seu coração, para se conhecer, ela não vai crescer em vida de santidade.
A terceira cartada é contra a família, como nós já falamos. Por que o demônio ataca a família? O catecismo responde, a própria igreja responde, porque tanto o sacramento da ordem como o sacramento do matrimônio tem um nome específico para eles. Os sacramentos de batismo, crisma e eucaristia são chamados de iniciação. Você conhece. O sacramento de unção dos enfermos e o sacramento da confissão, também você sabe o nome, chamados de sacramentos de cura. Mas o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, qual é o nome dele? Qual é a categoria desses dois sacramentos? Quero revelar para você. E aqui está o segredo pelo qual o demônio tem raiva desses dois sacramentos, destas duas realidades espirituais. Porque é o sacramento de serviço ao amor. É tudo que o demônio quer fazer. Ele quer destruir o amor na sua casa. Destruir o amor na igreja. E nós sabemos que na igreja o amor é Jesus. O amor é a Eucaristia, é o sacramento do amor. Nós sabemos que o amor é o Espírito Santo. Nós dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Imaginem, o maligno não consegue destruir o Espírito Santo. Jamais. O demônio não consegue destruir o amor. Ele não tem poder sobre isso. O livro dos Cânticos dizem que o amor é mais forte do que a morte. Mas o demônio, sabendo que não pode destruir nem o Espírito, que é o amor que foi derramado em nossos corações, que não pode destruir o próprio Espírito, o que é que ele faz? Ele vai atacar diretamente aquelas duas realidades que existem para manifestar este amor. Os sacerdotes e a família. É por isso que ele desenvolve uma fúria terrível contra a família, por exemplo, uma fúria contra os jovens, já citei, uma fúria contra os sacerdotes e uma fúria contra a família. É aqui onde nós estamos vivendo estes tempos difíceis, essas realidades difíceis. Acabando com o amor na família, acaba com a estrutura basilar da sociedade. Porque a família é a célula mãe, mater, é a célula originária da sociedade. Desestrutura a família, desestrutura a sociedade. Não precisa ir muito longe. Basta você ligar a televisão. Basta você ver as telenovelas que estão passando. Basta você ver as discussões. Quando nós fazemos entrevista matrimonial, sim, nós escutamos os jovens que vão para o matrimônio pensando já, e se não der certo? O medo do para sempre, o medo do eterno, o medo do sacrifício, o medo de viver para sempre. Quem já participou de uma celebração matrimonial, na hora do consentimento, que é quando se dá o matrimônio um para o outro, eles irão dizer: eu te recebo como meu esposo e minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde da doença. E aqui vem a frase que assusta. E é o maligno que coloca esse susto, esse medo, né? A frase quando diz: por todos os dias da minha vida. A mesma coisa no dia da nossa ordenação sacerdotal. Prometes obediência a mim e aos meus sucessores, isto é, a sucessão apostólica? Prometo. Então, isso aqui nós estamos... sem percebermos, o maligno está roubando, porque ele não quer que nós pisemos em terra firme. Ele quer que você pise em areia movediça. E esses tempos são muito difíceis. É aqui onde nós estamos. Eu gostaria que você acordasse, que você despertasse, que você se iluminasse pela força do Espírito Santo, pela graça de Deus. Quero citar alguns números do Catecismo da Igreja Católica sobre a última prova da igreja. Eu não quero fazer interpretações, mas ao meu aviso nós já estamos entrando nela. O número 675 diz assim: antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. É preciso renovar a fé. É preciso fortificar a fé.
É aqui que nós entramos em ordem de batalha. Toda a igreja, sem distinção, reforçando a fé. O catecismo diz: a perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra, atenção aqui, porque o pão nosso de cada dia da igreja é a Eucaristia. Mas o pão nosso de cada dia da igreja são as perseguições. Como foi que viveu o nosso Mestre e Senhor? Perseguido. Até o último dia perseguido. Jesus começou a ser perseguido no seu nascimento. Começou a ser perseguido, né, desde quando ele foi para nascer. E assim por diante. Então, a igreja vai caminhando e vai enxergando quem? O Calvário. Nós não devemos ter medo do Calvário, medo da perseguição, medo do martírio. Não. As cores mais belas da liturgia católica é o branco e o vermelho. O branco e o vermelho, que é a cor da Semana Santa. É a cor do tríduo pascal. Como começa a liturgia pascal? Branco na última ceia. E desenvolve em quê? Vermelho na liturgia da paixão do Senhor. Isso no rito romano. E a gente desemboca em quê? No sábado santo? No branco. É a cor por excelência do Espírito Santo. Por isso nós não podemos nunca ter medo da perseguição. Estamos assustados, estamos ansiosos, eu vou tomar até um remédio controlado, eu vou procurar o meu psiquiatra, vou procurar um psicólogo, porque eu estou com medo disso e daquilo que possa vir a acontecer. Deixe de ser tolo. A igreja já está sendo perseguida, ela é perseguida desde a sua origem. Ela é perseguida no Mestre, em Cristo, ela é perseguida nos santos, ela é perseguida nos anjos, ela é perseguida em todas as dimensões da igreja. Então nós já estamos entrando nessa prova final, nessa peregrinação na terra. Então, repito, a perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade. Atenção para a palavra descoberto. Tem muitas pessoas assustadas. Porque um membro da igreja falou sobre isto. Porque um membro da igreja falou sobre aquele outro assunto. Não se preocupe com isso. Aqui eu já recomendo para esses tempos difíceis 2 livros. Você deve se agarrar a eles. Sem neurose, sem medo, sem ansiedade. Primeiro, as Sagradas Escrituras. Algumas pessoas chegam a me chamar de chato pela insistência que eu tenho sobre a leitura orante da palavra. Podem me chamar de chato como quiserem. Não tem problema algum. Devo insistir, quase como quem profeticamente, sobre a leitura orante da palavra. Porque se nós não lermos, não meditarmos, não orarmos, não contemplarmos a palavra para praticar a palavra, quando esse desenvolvimento dessa última prova da igreja cair sobre nós, nós seremos levados pela enxurrada. Nós seremos levados por maus ventos. Mas se nós, vai dizer o Senhor em Mateus 7, se nós ouvirmos a palavra e colocarmos em prática a palavra de Deus, virão as enchentes. Virão os ventos que vai soprar contra aquela casa. Mas nós não iremos cair. E alguém poderia dizer: padre, mas vão nos perseguir e nos matar. Não tem problema algum. Isso tem um nome tão belo, chama testemunha. Chama martírio. A igreja nunca teve medo do martírio. Nunca teve medo das testemunhas. Há pouco nós estávamos com as irmãs, a irmã Chiara e a irmã Maria Raquel, refletindo sobre os mártires, aqueles que davam a vida a Cristo. E ai de uma pessoa que chegasse para um mártir ou alguém que foi condenado ao martírio por causa de Cristo, que tentasse tirá-lo. Basta ler Santo Inácio de Antioquia. Basta ler São Policarpo de Esmirna. Basta ler o martírio de Santa Perpétua e Felicidade. Basta ler o martírio de Santa Luzia, Santa Inês, Cecília, Anastácia. Você está entendendo os mártires que eu estou citando? Os mártires do cânon romano, da primeira prece eucarística. É tanto que na vida da igreja, nós, quando rezamos o dia do santo,
Na verdade, não é o dia que ele nasceu, ou o dia que ele, sendo um santo de uma congregação, entrou na ordem religiosa. É o dia em que ele foi martirizado, ou o dia em que ele partiu para a casa do Pai, fazendo a sua Páscoa. Quais são os santos que nós celebramos o dia do nascimento? A Santa Virgem, a Mãe de Deus e São João Batista. E aqui não preciso explicar os motivos pelos quais nós celebramos a santidade, ou melhor, o nascimento destes, né? Mas a igreja celebra o quê? O dia do seu martírio, o dia da sua passagem para o céu. Então, na verdade, nós não temos medo do martírio. Nós não temos medo da perseguição, né? Não queremos morrer. Não entenda mal, não entenda o contrário. A igreja é masoquista, gosta do sofrimento, gosta da dor pela dor, gosta do martírio. Nada disso. Esta não é a vontade de Deus. Deus não se alegra com a morte dos seus filhos, mas vindo, perseguindo, nós não temos medo. Por isso você precisa estar imbuído do Espírito Santo. E isso acontece quando em mãos temos a palavra de Deus. O segundo livro que nós não podemos tirar de vista, devemos ler o Catecismo da Igreja Católica. Estou citando. Quantas pessoas estão perdidas na doutrina? Quantas pessoas estão pensando que o cristianismo é uma filosofia, ou uma teosofia, ou um modo naturalístico, ou extremamente humanístico, ou racionalista de viver um modo? Então, fulano tem a religião A, eu tenho a religião B, ele tem a religião C. A religião cristã é o segmento de uma pessoa. É o segmento de alguém que deu a vida por nós. Nós não nos fizemos cristãos porque simplesmente quisemos ser. Nós não nos fizemos cristãos por um gostinho de uma vida religiosa. Nada disso. Nós não somos cristãos porque Jesus é um poeta, porque Jesus é um iluminado, porque Jesus caminhou sobre águas, multiplicou pães, é um revolucionário, ele criou uma instituição bela e conduzida. Nada disso. Nós nos fizemos cristãos porque ninguém morreu por nós, a não ser ele. Não teve ninguém na face da terra que nos livrasse do pecado. Não houve ninguém na face da terra que nos livrasse do abismo da morte. Não houve ninguém na face da terra que nos livrasse da primitiva serpente. O que aconteceu em Gênesis 3, a humanidade inteira foi precipitada no abismo. Não tinha como nos salvar. Não tinha como sair desse abismo, mas ele veio no seu mistério de amor e misericórdia, ele desceu até nós para que nós nele pudéssemos subir de novo para o céu. E a gente vê Jesus descendo no seio de Maria, descendo na tumba, descendo na mansão dos mortos, e da mansão dos mortos e da encarnação ele também começa a subir, não sozinho, levando toda a natureza humana. Jesus desce no Jordão para consagrar todas as águas. O Jordão é o lugar de lama, é o lugar de lodo. Lá nós estávamos, no lodo, na morte, no abismo. E quando ele desce no Jordão, é para que nele nós pudéssemos subir. Para onde Jesus vai? Para o deserto. Porque no deserto Israel caiu. E lá no deserto, quem ele vence no deserto? Não venceu um faraó, não venceu simplesmente um ditador, não venceu qualquer pessoa de ordem política, porque Jesus sabia quem derrubou Israel lá no deserto. Ele venceu o maligno. E lá ele retirou da humanidade. Então, nós não somos seguidores de um criador de religião. Somos seguidores daquele que deu a vida por nós. Daquele que foi no nosso mar da Galileia. E lá nós estávamos pescando. E disse, Roberto, bem-vindo, vem e segue-me. Aquela palavra foi tão profunda, tão restauradora, tão renovadora, que nós nos erguemos e começamos a segui-lo. E é interessante, porque não só estamos caminhando atrás de Jesus, mas estamos caminhando em Jesus. Ele nele e nós estamos, nós nele e ele dentro de nós. Essa é a nossa realidade espiritual. Por isso que é muito importante
nesses tempos difíceis, você ter em mãos a palavra de Deus, você ter em mãos o catecismo da Igreja Católica. Tenha qualquer outra coisa. Você pode ler qualquer outra coisa com prudência e discernimento. Mas essas duas obras, você tem que ler, você tem que rezar, você tem que meditar, você tem que conhecer, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. O catecismo ainda diz: porá descoberto o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa. Isso aqui é muito sério. O anticristo não vai vir simplesmente como alguém que nos combate. Não, é uma impostura religiosa. Porque o maligno, desde o livro do Apocalipse, o que é que ele faz? Ele é um papagaio. Ele pretende arremedar as obras de Deus, arremedar a palavra de Deus, tentar imitar. Por isso que precisamos de discernimento. Porque tudo que é de Deus traz a paz. Tudo que é de Deus traz alegria. Mas quando a gente escuta coisas que vai trazendo inquietação, mentira, desestrutura, tudo isso vai produzindo em nós, vai produzindo uma inquietação própria que vem do maligno. Então, sob a forma de uma impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Como não me lembrar da congregação que assinou esse catecismo, a Congregação para a Doutrina da Fé. Quem estava na época? Joseph Ratzinger. Qual o lema episcopal dele sobre a verdade? Aqui está. O vejo nas entrelinhas. Bento XVI. Eu cito aqui em sagrada veneração a sua memória, porque ele está no céu. Quem aprovou esse catecismo? São João Paulo II. Aqui também o cito, porque estes homens maravilhosos, com toda a igreja, nos deram luzes, discernimento, direcionamento, palavra. Por que eu estou citando? Porque o que está por vir vem a ponto de fazer apostasia da verdade. Ora, não tem como conhecer Deus se nós não amamos a beleza de Deus, se nós não amamos a bondade de Deus, se nós não amamos a verdade divina. Essas três palavras são inseparáveis: amor, verdade e beleza, ou bondade, amor e beleza. São inseparáveis essas palavras. Então, a suprema impostura religiosa é a do anticristo. A igreja é consciente da sua missão no mundo. A igreja sabe onde ela está. Ela sabe para onde está indo. E ela sabe que nós estamos vivendo tempos difíceis. Melhor, ela já sabia, porque a igreja é toda constituída na profecia. A igreja é toda constituída no já e no não ainda, nas questões escatológicas do futuro. Nós estamos aqui e temos aquele que está por vir, que é Cristo Jesus. Então, essa suprema impostura religiosa é o anticristo, isto é, um pseudo-messianismo, um falso messianismo, em que o homem se glorifica a si mesmo. Olha aqui teu falso messianismo. Substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Devo parar um pouquinho também nessas duas coisas. Glorificar a si mesmo. Tem uma palavra interessante, é o egoísmo. O amor de si sem Deus é egoísmo, e os padres dizem, é o grande câncer, a grande doença da humanidade. E vou revelar para você quem criou o egoísmo. O egoísmo foi criado pela primitiva serpente, onde nós poderíamos ter uma possibilidade de nos amarmos a nós mesmos sem Deus. Isso não é autoestima. Isso é autodestruição. O egoísta é uma pessoa que se autodestrói. E o Senhor quer que nós nos amemos, mas não num amor doentio, mas amar a nós mesmos em Deus. Como é que eu vou me amar sem a origem do amor, que é Deus? E depois substituir a Deus e ao messianismo encarnado. Por que isso aqui? O que é o messianismo encarnado? Por um messianismo
desencarnado. Isto é, vamos atrás de abraçar as árvores, vamos abraçar as plantas, vamos... não, todas belas as árvores, Deus criou para nós. As plantas, os mares, tudo muito belo, mas nós não vamos voltar a adorar o criado. Nós não vamos adorar de novo os espíritos das florestas. Nós não vamos adorar mais o sol, porque o novo sol despontou. É Cristo na manhã do domingo de Páscoa, na quarta vigília da noite. Nós vimos recentemente Jesus caminhando sobre as águas, indo em direção, olha que evangelho iluminador, para esses tempos difíceis. Onde a igreja está? Toda ela no meio do mar, noite, que não se dá para ver um ponto à frente, quase como quem perdidos, ventanias, mas quem é que vem ao nosso encontro? A beleza das nossas almas. O esposo vem marchando sobre a água, e eu fico contemplando, imaginando ele caminhando, sereno, belo, cabeça erguida, luminoso, porque o avistaram, como naquele escuro. Chovendo, ventando, escuro, o avistaram, porque ele estava luminoso, porque o Senhor ressuscita nessa quarta vigília, isto é, de 3 da manhã a 6 da manhã, é o horário da ressurreição. Então Jesus não vem ao encontro da igreja simplesmente vindo, ele vem ressuscitado. Ele vem luminoso e ele vem caminhando sobre a morte, e mais belo ainda está por vir. Pedro disse: és tu, e aqui a palavra é para você, para mim, para esses tempos difíceis. Se és tu, né, manda-me ao teu encontro. Aí Jesus disse: não venha que é perigoso. Jesus disse: não, fica aí que eu estou chegando para tomar conta de vocês aí. O Senhor simplesmente disse: vem, quero que vocês caminhem sobre a morte. Quero que vocês caminhem sobre as tribulações. Quero que vocês caminhem sobre as trevas. E Pedro começa a caminhar, começa a afundar também. Para dizer o quê? O que é que a gente aprende com isso? Mesmo que a gente vacile, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente cometa nossos erros e fragilidades, se há um coração arrependido, generoso, sincero diante do Senhor, basta dizer: salva-me. E nós vamos ver o Senhor estendendo as mãos e pegando Pedro. Gosto muito dessa imagem, porque tem 2 ícones maravilhosos. O primeiro da ressurreição de Jesus, na mansão dos mortos, salvando Adão e Eva. Como o Senhor os segura? Pelo pulso. Depois este de Pedro afundando no mar. Quando Pedro grita: salvai-me, salva-me, Senhor. Como é que Jesus pega Pedro? Pelo pulso. Da mesma forma, pegar pelo pulso quer dizer: eu dependo exclusivamente de ti. Então vejam, meus queridos, nós estamos vivendo esse tempo difícil. Nós estamos sob ataque. Estamos vivendo, entrando nessa época, como a igreja diz, a última prova, onde vamos enfrentar uma postura religiosa, uma impostura religiosa do anticristo. Não se iluda com o que está acontecendo no mundo. É muito mais do que aquilo que estamos vendo na TV. É muito mais do que aquilo que vocês estão imaginando. Só que o que é que nós não temos? Medo. Porque o Senhor marcha à nossa frente. O Senhor está conosco e é o Senhor que nos dá a vitória. Que a Santa Mãe de Deus e o Príncipe da milícia celeste nos indique sempre o caminho da graça e da misericórdia divina. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.